Carta de Tiago, capítulo 2, os versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrai o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazei bem se estais obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estais cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se cometes adultério, se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez. Louvamos, ó Deus, o teu nome, te exaltamos, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram neste dia, dando-nos, ó Deus, condições e permissão de estarmos aqui nesta noite, podendo aprender e ouvir um pouco mais da tua palavra, que é para nós instrução, sim, mas é vida para a nossa vida. Obrigado a Deus e pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo-nos assim a compreensão correta do texto bíblico e que tudo possa convergir para a glória do teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos tirado esta carta para analisarmos, e temos, desde o início, observado que são escritos de Tiago que muitas das vezes vão na contramão daquilo, por exemplo, que é ensinado em muitos lugares. Por exemplo, lembrando do início do estudo, Tiago, no seu primeiro capítulo, ele começa dizendo que os sofrimentos, a perseguição, ela traz para a vida do crente benefícios. Como que nós enxergamos benefícios em ser perseguidos? Tiago diz para nós que é um grande benefício sermos perseguidos por Cristo. Também, no seu primeiro capítulo, como já vimos, nós aprendemos que, diante das perseguições, nós não podemos de forma nenhuma atribuir a Deus a tentação ou o pecado à nossa vida. Nós aprendemos que o pecado, ele surge de algo interno, algo que de fato provém do nosso coração. E no domingo passado tivemos aqui uma lição maravilhosa da palavra de Deus, que foi uma aplicação bem prática para a nossa vida. Nós observamos o quanto é importante a exposição bíblica
para que nós não só aprendamos sobre a Bíblia, mas que ela traga para nós uma prática diária na nossa vida como cristãos, que foi o que nós aprendemos no domingo passado. A palavra de Deus, ela é para nós como um espelho, né, onde nós enxergamos ali a nossa vida e precisamos ver o que é necessário ser mudado, necessário ser transformado, para que assim possamos exercer uma vida cristã piedosa, de fato, exercendo o Evangelho. E, meus irmãos, nós entramos aqui num assunto que, de fato, ele é enriquecedor. É um assunto, neste capítulo, que traz um conforto muito grande para a nossa vida. Tiago, ele começa a falar da importância de não haver privilégios na igreja. Veja, os irmãos, no primeiro versículo, Tiago cita que, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. E quando eu disse que é muito importante nós observarmos esse texto, é porque, ao lê-lo, nós entendemos a primeira coisa: por que nós estamos aqui. Imagine os irmãos, se Deus, o nosso Deus santo, soberano, tivesse que encontrar algo em nós para nos escolher, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, o próprio Deus já nos mostra, pela sua palavra e suas ações, que Ele mesmo não fez acepção de pessoas. Porque se Ele olhasse para mim e para você de uma forma a analisar aquilo que nós temos a entregar, nenhum de nós estaríamos aqui. Esse ensino não é um ensino que Tiago tirou da cabeça, é um ensino que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é importante, meus irmãos, porque eu queria citar o versículo de Tiago, que está no primeiro capítulo, se puder colocar, pastor. Citar Tiago, capítulo 1, verso 22. É importante nós entendermos que o ensino, ele traz, sim, para nós, grandes benefícios. Porém, muito mais a prática real na nossa vida. O cristão, meus irmãos, ele pratica a palavra de Deus. Nós aprendemos isso no domingo passado. Não podemos apenas conhecer a Escritura e não vivê-la de fato na nossa vida. E Tiago, ele cita no seu primeiro capítulo, verso 22, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Depois de concluir uma discussão mais geral sobre a teologia da maturidade, que foi algo que nós aprendemos aqui no domingo passado, Tiago se lança agora uma série de estudos sobre essa aplicação da nossa maturidade. O que vai demonstrar em nós uma maturidade espiritual ou uma imaturidade espiritual. Ele começa com a questão do favoritismo econômico. Quando ele diz sobre não fazer acepção de pessoas, ele cita no texto um exemplo muito claro de uma pessoa rica chegando na igreja e uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco menos favorecida economicamente. E é interessante nós observarmos que a nossa visão com relação a isso define muito bem em que ponto nós estamos, teologicamente, mas principalmente como cristãos, como a nossa vida prática, como cristãos praticantes da palavra de Deus. Tiago, ele se vê num momento em que uma igreja que estava sendo instruída por ele, deixando com que essas coisas, esses pensamentos a respeito da separação de pessoas, simplesmente pelo seu poderio econômico,
simplesmente por sua condição financeira, ou de repente pelo seu status diante da sociedade, e ele se vê obrigado a escrever isso, trazendo para nós exemplos que vão ser, para nós, como eu falei no início, edificantes, sim, mas que nos farão entender como praticar quando vivermos isso. Tiago, ele escreve para uma igreja que vivia esse problema, e nós podemos, sim, ter esse tipo de problema nos nossos dias. Por isso, a instrução bíblica, realmente, para que nós fujamos dessas coisas. Quando nós falamos de pessoas favorecidas, é interessante nós olharmos para um texto que está em Marcos 10, 17 a 31. Um texto muito conhecido, muito pregado em muitas igrejas, que é a história do jovem rico, né? Um jovem que tinha tudo, havia conquistado muitos bens, e ele chega para Jesus, certa vez, fazendo a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E eu pergunto para os irmãos, será que para o jovem rico houve algum privilégio por ele ser rico? Quando ele chegou até Jesus, houve algum privilégio? Será que ele teve da parte de Jesus algum tratamento especial? Podemos analisar isso no texto? Será que ele tinha privilégios? Será que ele foi tratado diferente dos demais que Jesus tratou ao decorrer do seu ministério? Não. Aquele homem, ele foi confrontado da mesma forma em que todos foram no ministério de Jesus. Inclusive, é uma demonstração para nós que, de fato, a riqueza, ela muito mais afasta o homem de Deus do que o atrai até Deus. Não o dinheiro, tá, meus irmãos? Precisamos tocar nesses pontos, é importante. Nós estamos falando aqui que ganhar dinheiro é errado, que trabalhar é errado. Não tem nada disso, tá? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Assim como o amor a qualquer outra coisa que esteja à frente de Deus na nossa vida, vai nos levar a estarmos longe de Deus. É interessante observarmos que Jesus se preocupava com pessoas, podemos dizer, menos favorecidas. No capítulo anterior, nós vimos Tiago dizendo que a verdadeira religião era cuidar das viúvas, não é isso? E dos órfãos. Essa era a verdadeira religião. Também Marcos 2,16 diz assim, que Jesus estava num lugar, os escribas, que eram fariseus, do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam para os discípulos, por que ele come com essas pessoas, né? Por que Jesus entra na casa dessas pessoas, senta com elas, divide um banquete, conversa com elas, se elas são pecadoras? Essa foi a pergunta. Jesus, quando ele ouviu isso, a resposta foi, os sãos não precisam de quê? De médico. Sim, os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E, meus irmãos, como é bom saber disso. Como eu disse no início, Deus não se preocupa com a forma que você chegou aqui. Cada um tem uma história. Eu lembro da minha, você lembra da sua. O importante é saber que Deus não te excluiu por nada. Deus não olhou para você e disse, olha, o pastor Flávio, ele tem umas qualidades que o Danilo não tem. Então eu vou escolher o pastor Flávio, porque ele é melhor. Tem pessoas que pregam por aí isso, né? Que Deus viu algo de bom para salvar aquela pessoa. É uma pregação que contradiz o que a Escritura diz. Meus irmãos, nós começamos aqui esta carta entendendo um grande privilégio. Deus foi tão bom para conosco,
porque Ele não nos excluiu. Ele não olhou para a sua condição social. Ele não olhou para a minha condição. Ele não olhou para os bens que eu tenho, para aquilo que eu posso oferecer para os irmãos, até porque seria uma decepção. Todos nós nos decepcionamos com homens, mas Deus não decepciona ninguém. Isso é algo real nas Escrituras. Mas Tiago, ele ensina para nós que não podemos demonstrar um favoritismo específico, porque é um mandamento, né? E eu estava pesquisando acerca desse texto, um grande comentarista citou algo muito interessante acerca de Cornélio. A visão que Deus deu a Pedro para levar o evangelho aos gentios. A restrição ali era muito grande, porque judeus e gentios não se misturavam. E levar para os gentios aquilo que para os judeus pertencia a eles, era algo que trazia muita complexidade. Tanto que Pedro depois teve que se explicar o que tinha acontecido, por que ele foi lá, por que eles receberam o mesmo Espírito Santo. Olha que Deus não fez acepção dos gentios. Desde o Antigo Testamento era incluído na aliança os estrangeiros. Para o judeu, não. Ele é o povo escolhido. Se nós analisarmos pessoas que foram chamadas na Bíblia, muitas das vezes nos assustamos. Talvez muitas delas não seriam aceitas por nós hoje. E eu não estou dizendo de pessoas que cometeram grandes pecados. O próprio Paulo, nós brincamos muitas das vezes. Será que nós o aceitaríamos aqui? Será que de fato ele sentaria nos nossos bancos? Ananias temeu quando foi orar por ele. E foi o Senhor que falou, né? Mas quando nós analisamos, e eu gosto de, vou puxar um pouco aqui para o nosso lado, nós acreditamos numa eleição de Deus, não do homem, mas de Deus, que é soberano, que nos escolhe, que nos chama, que aplica em nós a sua palavra, a sua verdade. E muitas vezes somos taxados que não incluímos todas as pessoas. É importante tocar nesse ponto, que nós somos pessoas que excluem outras pessoas, que fazemos acepção de pessoas. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é muito clara para nós. Quando nós falamos que Deus não faz acepção de pessoas, é só analisarmos os textos bíblicos. Quantos ricos Deus chamou? Chamou. Ricos, pobres, né? Eu até anotei uma lista alta aqui. Pessoas altas, baixinhos. E Zaqueu? Teve que subir na árvore, né? Baixinho. Pessoas altas. Escolheu Davi, um homem que cometeu tantos erros, mas foi chamado segundo o coração de Deus. Chamou reis, servos, homens, mulheres, crianças, judeus, gentios. Enfim, Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que Tiago está ressaltando nesse primeiro versículo. Ele diz assim, meus irmãos, verso 1. Como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Não devemos mostrar, meus irmãos, favoritismo, porque Deus não fez isso. Deus não mostrou favoritismo com ninguém. Lembra da divisão em Corinto? Quem lembra? Ali havia uma divisão entre aqueles que queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Pedro, Cefas, e alguns até diziam ser de Cristo. Favoritismo. E o que Paulo escreve lá? Está, pois, Cristo dividido? Será que Paulo tem um pedaço, Pedro tem outro? Enfim, não. Essas coisas, meus irmãos, só trazem divisão, só trazem problemas para a igreja. E Tiago está preocupado com isso.
É algo que nós precisamos meditar de fato, porque se nós não enxergarmos que isso é um problema gravíssimo, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe por quê? A maioria que chega até nós são os menos privilegiados, vamos dizer, na linguagem de hoje, né? Quantos hoje servem a Deus que eram né? Ex-viciado, ex-drogado, ex-traficante, ex-prostituta. Imagina se Deus olhasse para a condição dessas pessoas e as eliminasse de uma vez só. A mulher, por exemplo, que foi denunciado o pecado dela para Jesus, querendo pegar Jesus ali numa pegadinha, né? Olha, ela foi pega em adultério, cometeu pecado, ela é digna de quê? De apedrejamento. O que que Jesus fez? Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Foi todo mundo indo embora. E sabe o que ele fez? Ele ouviu isso certa vez de um pastor. Quando ele diz isso, ele igualou a todos. A mulher não era diferente de ninguém que estava ali. Eu achei isso lindo, porque quando ele faz essa pergunta, se alguém tem pecado, a mulher não era pecadora? Jesus olhou para ela com misericórdia. Por isso, meus irmãos, devemos evitar isso, o favoritismo. Devemos nos pautar na graça de Deus, na misericórdia que Ele exerceu primeiramente para conosco. Como eu disse, como nós que fomos chamados dessa forma, iremos negligenciar isso? Não tem como. Se você professa a fé a um Deus que te salvou, independente das suas condições, como que nós, vamos olhar para as pessoas de forma diferente? Não tem como. Isso é impossível. Isso é algo inaceitável para a igreja de Cristo. No versículo 2, Tiago diz: porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, depois nós vamos continuar o texto, mas ele coloca aqui duas figuras. Uma pessoa bem-sucedida, rica, e um pobre. Meus irmãos, nós não costumamos contar a experiência, mas eu vivi isso uma vez na prática, e foi muito triste. Certa vez, eu vi uma pessoa em Cataguases, eu estava dirigindo o culto, fazendo essa primeira parte que o pastor fez aqui, e entrou uma pessoa moribunda, cheirando mal. É muito conhecido em Cataguases, não sei nem se está vivo mais, não tinha os 2 pés, ele andava com 2 sacolas no pé. E quando o pastor daquela igreja viu aquela cena, ele pediu para retirar aquela pessoa de lá. Sem ela estar incomodando ninguém, estava sentadinho no banco, quietinho, e ele foi expulso da igreja. E como a palavra para nós ela é prática, nós vemos as consequências imediatamente. Sabe qual foi a razão dele ser tirado de lá? Porque ele cheirava mal. Porque ele cheirava mal. O cheiro incomodava, não era nem o pastor, porque os irmãos não fizeram nada. O pastor estava lá no banco, lá na frente, mas falaram com ele e ele pediu para tirar. Meus irmãos, que triste isso. Isso é uma derrota para a igreja. Aquilo atingiu tão negativamente aquela igreja que uma irmã logo me procurou, tinha levado uma visitante na igreja. A visitante viu aquela cena, não conformou com aquilo, e essa irmã, evangelizando, levando a vizinha, já se depara com essa situação terrível. E ela veio me perguntar, o que eu falo? Eu falei, fala para o pastor. Pergunte ao pastor por que ele fez isso. Pede ele para explicar para a vizinha. Meus irmãos, só traz prejuízo. Quantos relatos nós temos de pessoas que chegaram caídas na igreja, bêbados, e hoje são pregadores da palavra de Deus?
Quantas pessoas, e eu conheço um específico, drogado, foi preso, e hoje é um grande pregador. Deus, Ele olha diferente para nós, e Tiago está justamente combatendo isto. Porque olhar para a aparência é muito mais fácil. Sabe o que as igrejas querem hoje? A pessoa pronta. Chega prontinho, não vai dar problema, já chega aqui bonitinho, vai entregar o seu dízimo certinho, vai andar no bom carro, vai, olha, quem olhar para a minha igreja só tem, essa igreja que eu estou falando para os irmãos, ninguém nem vai lá, porque todo mundo parece que é rico. É a aparência que passa para as pessoas. Não é triste isso? Será que esta igreja tem demonstrado o amor de Cristo de fato? Nós precisamos olhar para nós e não deixarmos que isso entre na nossa vida, muito menos na nossa comunidade, como servos de Deus. Esse foco na aparência externa, meus irmãos, cria uma ironia em Tiago 2,5, onde aqueles que parecem pobres aos olhos do mundo são, na verdade, ricos na fé. Que maravilha! Qual a maior riqueza que você tem? Às vezes, nós somos levados a olharmos para a nossa condição e dizer que está tudo ruim. Irmãos, ruim está para o ímpio, que não tem certeza do seu fim. Para aquele que não conhece a Deus. Porque quando nós falamos lá do início de Tiago, mesmo na provação, mesmo na dificuldade, mesmo na perseguição, Deus estava sustentando aquele povo. Nós precisamos, meus irmãos, entender de uma vez por todas que o nosso Deus, Ele trata conosco e com todos, não por aquilo que você pode oferecer a Ele. Sabe por quê? Ele é dono de tudo. Ele não precisa de nada meu. Nada. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complicada. Eu falei aqui, né? Será que aceitaríamos Paulo aqui dentro? Analise a pergunta. Eu estava meditando e essa pergunta foi para mim. O que faríamos com Jesus hoje? Tiago está tratando aqui da aparência. Vamos ler Isaías 53, texto bem conhecido. Isaías 53, 2 e 3. Veja, os irmãos, que nós estamos tratando aqui da aparência, daquilo que é exterior, daquilo que pode atrair de fato as pessoas por uma primeira visão, por uma primeira interpretação daquela cena. Mas Isaías 53 diz assim, verso 2: foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Olha o texto, irmãos. Isso é Bíblia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. O Filho de Deus passou isso que Tiago está tentando evitar. Sabe por quê? Porque os judeus olhavam para ele e não aceitavam, como não aceita até hoje, um Deus morrer na cruz, né? Sofrer o pecado, se fazer carne, homem, sofrer no nosso lugar. Para eles isso é inadmissível. O que eles queriam era essa segunda figura que Tiago está falando, um homem poderoso, um homem que derrubaria de vez o Império Romano, colocaria ele, o povo de Israel, sobre as mais altas posições, mas se frustraram.
E essa pergunta, meus irmãos, quando eu estava estudando o texto, me fez refletir muito grande, porque será que Jesus estaria aqui? Será que o aceitaríamos hoje? Porque ele não tinha formosura, ele não tinha beleza. Esses quadros que são pintados não retratam nem 0,00001% de quem foi Jesus. Um homem sofrido, de dores, provavelmente com a pele toda queimada pelo deserto. A região ali não é privilegiada nesse sentido. Não tinha maquiagem, né? E Jesus, o Pai, né, coloca aqui para nós o exemplo do seu Filho. Olha a importância de nós entendermos que Deus não olha para a aparência de ninguém. De ninguém. No verso 3, mostrardes a atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que baseiam em padrões malignos? E o pastor colocou uma versão aqui muito interessante, que é Almeida, revista e atualizada, que no lugar, o verso 4, que diz assim, ó, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos, na versão Ara, é muito interessante, porque diz assim, se baseiam em perversos pensamentos. Por que que é interessante? Como que a Bíblia, como que a palavra de Deus, ela está totalmente ligada entre si? Né, o pastor já citou aqui, a gente tira um dia da semana para estar estudando junto. Essa semana não tivemos por causa da situação da Janaína lá, tem internado e tudo, mas nós falamos lá, né, pastor, como que é tanta coisa que a gente vê a Bíblia se ligando, sem precisar você inventar nada, sem precisar você acrescentar nada, a própria Bíblia explicando ela mesma, como que os textos se ligam. Por isso a importância do texto explicado, da exposição bíblica. Por isso usamos esse estilo, esse modelo aqui de culto, porque aprender a palavra é algo que de fato nos traz um crescimento espiritual muito elevado. E quando nós lemos esse texto, e principalmente essa versão aqui, perversos pensamentos, eu lembrei do versículo que está no capítulo 1 de Tiago, que nós lemos. Não precisa colocar, mas olha só o que Tiago está de novo relembrando aos irmãos. Vamos lembrar, capítulo 1, 13, 14 e 15. Olha, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. O que ele está dizendo aqui? Nós aprendemos há 2 domingos atrás. O pecado foi gerado no coração. Agora, Tiago está falando da mente. Veja bem, meus irmãos, o coração e a mente. No capítulo que nós lemos primeiro, Tiago está dizendo, o pecado não é fruto de Deus. Deus não te faz pecar. É impossível. O pecado ele é gerado por algo interno. É fruto do seu coração, que é gerado ali dentro, depois ele vai dar luz ao pecado. Aqui, Tiago está dizendo que esse contexto todo aqui, o problema disso tudo, eram os pensamentos perversos. Olha o perigo de uma mente não transformada pelo Evangelho. O coração precisa ser transformado, mas precisa haver metanoia, transformação da mente, mudança de direção. Nós não podemos nos conformar, como Paulo disse, com o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, entender como a Bíblia ela é para nós
tudo que nós precisamos. Quando eu leio, vou passando pelas páginas das Escrituras e vamos estudando a Bíblia, se nós não pararmos, o tempo passa e a gente fala mais do que um culto. Porque é isso que a palavra faz. Como eu disse, sem inventar nada. Isso aqui não é acréscimo. É o texto que o próprio Tiago escreveu. Então, quando o Tiago, ele diz assim, olha, quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado, esses pensamentos que estavam lá naquele povo, não procediam de Deus. Quando a pessoa olhava e dizia assim, olha, eu estou sendo tentado por Deus, já que eu estou sofrendo perseguição, foi Deus que me tentou. Maus pensamentos, pensamentos perversos. E aqui no segundo capítulo, Tiago está tirando isso de mente. Aí no 14 ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. E a pergunta, quais desejos podemos ter ao pensarmos assim? Olhando para uma pessoa rica, bem trajada, o que isso vai trazer de benefício para mim? Será que são desejos que me impulsionam a um benefício próprio? Olha, eu vou me aproximar, eu vou trazer para essa pessoa benefícios dentro da igreja, para eu ser beneficiado, para a igreja ser beneficiada? Será que vale a pena nós negarmos o Evangelho e trazer pessoas e aceitarmos pessoas simplesmente porque elas pagam? Porque elas têm uma boa condição social? Não. Como o pastor mesmo diz, é melhor ter poucas ovelhas do que um monte de bode. E tem pessoas, meus irmãos, tentando comprar o Evangelho. Tem pessoas vivendo o mercado da fé, matando outros, justamente por causa disso. E Tiago está tentando evitar. Não podemos deixar, meus irmãos, esse pecado ser gerado em nós. Como Tiago alertou os irmãos no primeiro capítulo, e agora ele dizendo novamente desses pensamentos, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, não deixe isso ser gerado na minha vida. Por mais que eu tenha esse pensamento, nós precisamos fazer a oração que o salmista fez. Salmo 139. Sonda, meu Deus, conhece o meu pensamento, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda-me. Vamos fugir disso, meus irmãos. A igreja tem que ser diferente. Às vezes, um fórum não aceita a forma que você vai entrar lá. Hoje, eu não vou citar nem o presidente. Para você falar para um vereador já está difícil. Para falar com Deus, é só ir para o quarto, fechar a porta, e o Pai, que está em secreto ali te ouvindo, Ele fala com você. Irmão, isso é maravilhoso demais. A igreja tem que ser diferente. Não podemos olhar com os padrões mundanos, porque o texto diz que, às vezes, olhamos essas riquezas e esquecemos da maior. Às vezes tem pessoas aqui, eu acredito que a grande maioria, ninguém ganhou aqui na Mega Sena, todos nós necessitamos de trabalhar, necessitamos de entregar o suor do nosso corpo todo dia. Mas, se você não tiver nada desse mundo, mas tiver Jesus, você já tem tudo. Tudo. As pessoas vêm à igreja, é bom pedir, né? Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso. Nós precisamos, isso aí não é errado. Mas já parou para pensar que Ele já nos deu tudo? Será que eu vou precisar de um líder aqui, ou seja, em qualquer outro lugar, que me traga uma posição social para me fazer bem? Eu preciso de Cristo. Nós precisamos desse servo sofredor, que venceu o pecado, que venceu aí os pensamentos judaicos e morreu por nós. Que não seria aceito, e eu tenho certeza disso em muitos lugares. Mas ele venceu. Não demonstre favoritismo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é uma tolice. É uma tolice. Verso 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos,
Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Rico em fé é herdar o reino. Essa é a riqueza que você tem. Saber que você pode durar aqui 20, 30, 40, 100 anos. Quando você partir, ou quando formos chamados, nós temos uma herança preparada para nós. Essa é a diferença. A fé, meus irmãos, aqui que Tiago se refere, não é a fé da conversão. É diferente. Tá? É uma fé presente em nossa vida diária. Como o Tiago 1,6, né? Quando você pedir, você deve acreditar, ou seja, pedir com fé. E a fé é um instrumento tão maravilhoso que Deus nos concedeu, que quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais ela se fortalece na nossa vida. Mais ela nos ajuda a vencer, a prosseguir, a confiar. Por isso a importância da fé. Ela precisa ser exercitada. Vou avançar um pouco para não perder o tempo. Nos versos 6, no verso 6 ele diz assim: mas vós desonrai o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Ou seja, Tiago está falando, esse daí que vocês estão querendo aceitar aí dentro, não são eles que vos oprimem? Não são eles que vão trazer problema para vocês? E não vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? E aqui está o maior problema. Você prefere, por conta de dinheiro, conviver com um blasfemador? Ah, aquela pessoa ali da sua igreja? Já ouviram isso? E isso não depende de classe social, tá, irmãos? É bom, nós estamos focando aqui no texto, porque era um problema daquele momento ali. Mas isso aqui vai muito além. Blasfemadores. Não são os ricos que estão explorando vocês? Uma outra versão diz, mais atualizada. A palavra explorar ou oprimir é usada para opressão demoníaca. Olha o problema disso. Opressão demoníaca. Em Amós 8,4, o verbo é usado para os israelitas que pisoteiam os pobres, fraudulentos, e depois os compram como escravos. Ou seja, jogam no chão, tratam mal e depois tira benefício deles. Não são eles que estão arrastando vocês para o tribunal? E o maior perigo, como eu falei, é a blasfêmia. Blasfemadores. Os versos 4 e 5 dizem: pois assim diz o Senhor Deus, no princípio, lá em Isaías, Isaías 52, 4, diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, no princípio, o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Síria o oprimiu sem razão. O Senhor pergunta: e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado o dia todo, sem cessar. Olha que derrota. Que derrota. E como resultado, o nome de Deus está sendo blasfemado entre as nações, porque os gentios concluíram que a crença em Deus é inútil e que Deus é incapaz de proteger e defender o seu povo. Meus irmãos, precisamos zelar pelo nome de Deus. Esse nome está acima de todo nome. Não é um nome comum. Precisamos zelar por este Deus, por este nome, que é o nome pelo qual fomos salvos. Foi o nome dele, foi por ele. A blasfêmia mencionada em Tiago, nesse capítulo 2, não é o rico amaldiçoando Deus diretamente. Em vez disso,
Eles arrastam os cristãos mais pobres para o tribunal e oprimem e faz com que os espectadores pensem que Deus não é forte, esse é o sentido, para proteger o seu povo. E a crença deles em Deus é inútil. Ou seja, o que lá em Tiago 1 ele está dizendo? Vocês estão sendo perseguidos, correto? Vocês estão sendo mortos. Vocês perderam bens. É na contramão do que Tiago está mostrando aqui no 2º capítulo. Eles querem riqueza, pessoas ricas. Lá no início, ele está falando para pessoas que estão perdendo tudo. Mas encorajando aqueles irmãos a perseverarem naquele momento, porque Deus sustentaria cada um deles. E aqui, essas pessoas pisoteavam os outros para dizer que Deus não cuidava deles. 4º ponto, estamos encerrando já, tá, irmãos? Não demonstre favoritismo, porque é uma ilegalidade. Nos versos 8 a 10 diz assim: todavia, fazeis bem, se estais obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado. Por isso, sois condenados pela lei como transgressores, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Guardar a lei, mais uma vez podemos nos remeter ao jovem rico, né? Quando ele foi questionado por Jesus, olha, é só você fazer isso, isso, isso e isso. O que ele diz? Mas eu já faço isso tudo desde a minha mocidade. Mas ele fazia tudo? Não. Ele rompeu o primeiro mandamento, né? Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele fez do dinheiro um ídolo. E é interessante que isso sim tomou o coração daquele jovem, porque a Bíblia diz que ele se entristeceu muito. Eu acho que eu já falei aqui, eu tenho até uma teoria. Se Jesus disse para ele assim, vende tudo e me segue, eu acho que ele seguia, porque o dinheiro ia com ele, né? Mas quando ele diz, doa tudo, ele se entristeceu porque era dono de muitos bens. Irmão, você acha que Jesus estava preocupado em ele simplesmente ajudar pobre? Ele estava querendo arrancar aquilo do coração do jovem. Olha, o seu Deus é o dinheiro. Você cumpre sim os mandamentos, você está dizendo que cumpre? Ok. Mas o maior deles, ele não cumpre. O Deus dele é o dinheiro. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não podemos não matar, como o texto diz, e adulterar, né? Amar a Deus, como alguns guardam um dia e tropeçam no resto, né? O que o texto está dizendo é justamente isso. Se você tropeça em um mandamento, você é culpado de todos. Isso mostra a graça de Deus. É impossível para nós, sozinhos, cumprir todos eles. Mas a graça de Deus, ela é suficiente para nós, para nos ajudar a perseverar nesse momento. Infringir uma lei é infringir todas elas. Por quê? Porque desobedecer a lei em um ponto é desobedecer ao Deus que promulgou a lei. Romper um ponto, ser culpado de todos. E os próximos versículos reforçam isso, para encerrarmos. Tiago diz no verso 11, porque o mesmo que disse, não adulterarás, olha a aplicação, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. É consequência lógica. Não existe como escaparmos disso. O 5º ponto, não demonstre favoritismo, porque é uma impiedade. Versos 12 e 13, para encerrar. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia
para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O julgamento sem misericórdia, meus irmãos, será mostrado a qualquer um que não tenha sido misericordioso. E como eu disse, ser um cristão verdadeiro e maduro espiritualmente é viver segundo a palavra de Deus. Não existe nós orarmos por misericórdia por nós mesmos, ou glorificarmos a Deus pelas misericórdias que nos tem dado, se não exercemos misericórdia para com o próximo. Se não temos misericórdia dessas pessoas que podem chegar até nós nas piores situações possíveis. Como falaremos dessa misericórdia se não a vivemos? Não há como. Devido à grande compaixão de Deus, por essa misericórdia tão grande que Ele teve para conosco, Ele cancelou a maior dívida que o ser humano tinha. A palavra diz que Ele pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz. Quando Ele disse, olha, está consumado, ali Ele rompeu, tirou de nós o pecado, que era o maior mal que poderia existir na nossa vida. Aquilo que era para nós o salário, a morte, o inferno. Mas Ele usou dessa misericórdia para cravar a minha dívida, a sua dívida, lá na cruz. E foi, como Hebreus diz, de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi de uma vez por todas. Se você é salvo, você é salvo. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Agora, os cristãos devem demonstrar esse mesmo tipo de misericórdia. Se Deus fez isso por mim, como eu não vou exercer isso dentro da igreja? Hoje de manhã tivemos um estudo e me fez lembrar os irmãos que foram chamados em Atos a primeira vez de cristãos. Eu nem comentei, hoje eu fiquei mais quietinho, mas é muito interessante. Eles não se intitularam cristãos. Olha, nós estamos chegando, hein? Os cristãos estão chegando em sereno. Não. Eles foram chamados. As pessoas olhavam para eles e falavam, olha, tem um Cristo ali. A imagem que eles passavam era de pequenos cristos. Será que o mundo olha para nós e vê isso? Será que quando essas pessoas chegarem aqui, e isso é uma aplicação prática, as pessoas vão ver um lugar em que Cristo está presente, não fisicamente, mas em nós? Será que vamos conseguir passar para essas pessoas a mesma misericórdia que Deus teve para conosco? Isso é muito importante. E eu vou ler aqui as 3 aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação. E como de costume, eu não vou pedir para repetir. Eu vou pedir para você refletir. Reflita, guarda isso. E essas aplicações aqui são fundamentais. Primeira delas, seja um cristão maduro. Ame incondicionalmente. Sabe por quê? Muitos oram assim, né? Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me amou incondicionalmente. É isso mesmo que Deus fez. Incondicionalmente. E nós precisamos amar todos incondicionalmente. Incondicionalmente. Segunda aplicação. Seja um cristão maduro. Evite o favoritismo por 3 motivos. Primeiro, como vimos, é uma tolice. Segundo, favoritismo é pecado. Estaremos transgredindo a lei de Deus. E o terceiro, favoritismo é impiedoso. Escolher ricos, meus irmãos, em detrimento dos pobres, é cruel e falta de compaixão. Quando Jesus olhava essas pessoas, é muito bonito que ele diz, olha, Jesus se compadeceu. Sabe o que é isso? É sentir a mesma dor. É olhar para você e saber o que você está passando e se compadecer da sua causa. E uma pergunta para encerrar. Tudo isso, o que nós tínhamos de bom que fez com que Deus olhasse para mim e para você?
Sabe o que eu coloquei aqui? Só tem uma resposta. Um grande nada. Mas ele olhou para nós. Amém, meus irmãos?